Nos últimos dias eu venho comentando bastante com você que nós estamos em um bear market no Bitcoin e que nós não devemos olhar para as altcoins. Só que o Guitelis abriu uma operação em uma altcoin na data de hoje. Eu vou te explicar nessa análise se isso é contradição naquilo que eu venho falando com você ou se isso daqui é uma estratégia através de dados. Afinal de contas, nesse período que nós estamos de bear market do Bitcoin, uma coisa é fato, a gente precisa diminuir o risco das nossas exposições. Vou te explicar o porquê que eu estou aumentando o risco da minha carteira, qual que é a estratégia por trás e, obviamente, um contexto por essa decisão de investir em uma altcoin. A gente vai analisar o Bitcoin também, vou te explicar toda a estratégia na nossa análise de hoje. Bom, Guitelis na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, obviamente o contexto ele é rei, tá? Então, pra gente entender o porquê que eu estou fazendo exposição dentro de uma altcoin, eu quero que você entenda que o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, que é a carteira que eu recomendo para os meus clientes, ela está 1,5% abaixo do seu all-time high. E o all-time high da carteira foi dia 10 de novembro. Lembrando que Bitcoin bateu o seu all-time high dia 6 de outubro. E desde o dia 6, desde quando o Bitcoin enfrentou as suas quedas, onde as altcoins enfrentaram a sua maior queda no dia 10 de outubro, a carteira Rumo ao Milhão, ela continua multiplicando o seu patrimônio. Porque durante esse período, nós estamos utilizando estratégia de trade e estratégia de hedge também. Então, o primeiro ponto para você entender o porquê que eu estou expondo a carteira dos meus clientes em uma altcoin é você saber que nós temos muita margem para isso, porque o nosso patrimônio ele está travado no all-time high, nós não temos prejuízo acumulado, pelo contrário, nós estamos com os melhores resultados que nós tivemos desde a história da carteira Rumo ao Milhão. Então aqui nós temos permissão para poder abrir operações com risco um pouco mais elevado. Obviamente que se a sua situação ela é o contrário, onde você está carregando altcoins, acreditando em bons projetos, holdando Bitcoin, ou pior, se você comprou Bitcoin lá em cima em 120 mil dólares e a sua carteira ele está com grande prejuízo e você não tem caixa, obviamente você não pode adotar esse tipo de estratégia onde você vai aumentar o risco da sua exposição. Pelo contrário, você precisa rebalancear tudo isso e diminuir o risco da sua carteira, beleza? Bom, antes de eu te falar dessa altcoin, você precisa entender completamente o contexto do mercado, não só o contexto da carteira Rumo ao Milhão, mas do mercado também. Estamos dentro dessa região vermelha aqui, onde é uma região de alto risco. Os piores momentos do Bitcoin ele se encontra dentro dessas regiões vermelhas. Não queira ter alta exposição nessas regiões vermelhas. Aqui é proibido holdar Bitcoin e qualquer bom ativo. Todas as estratégias que nós vamos abrir dentro desse período aqui de regiões vermelhas são estratégias de tradear o ativo. O sentimento investidor, ele continua bem negativo, isso é bem ruim para o mercado, longo período de sentimento negativo faz com que sim, a gente engate ali durante meses em bear markets profundos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Veja qual foi o comportamento de 2018 e veja qual foi o comportamento de 2022, que você vai entender que longos períodos com sentimento negativo acaba minando a confiança dos investidores. Se a gente minar essa confiança, a gente não tem investimento. Pelo contrário, a gente tem vendas. Por exemplo, como investidor de longo prazo, continua vendendo, continua distribuindo Bitcoin. E esses são os principais investidores, aonde eles detinham 15 milhões de Bitcoin dos 19 em circulação e hoje no total eles detêm 13,7 milhões de Bitcoin. Ou seja, a gente respeita muito esses players aqui. Além disso, a demanda pelo Bitcoin ela está negativa no seu menor patamar desse ciclo de alta que nós tivemos, tá? A gente sabe que esses níveis de demanda aqui negativa são níveis de bear markets profundos. A gente simplesmente respeita as métricas e nada mais. Aqui eu não vou ser aquele cara que vou simplesmente acreditar na alta infinita porque eu quero, porque eu estou comprado. Eu não vou acreditar que essa altcoin que eu comprei ela vai me entregar 10 vezes de multiplicação, porque simplesmente eu apertei o botão de compra. Não. Aqui eu sou bem realista e bem calculista. Se os dados eles estão me mostrando uma demanda negativa para o Bitcoin, isso significa que a gente tem mais oferta em circulação do que demanda pelo ativo. Isso significa que nós estamos em bear market. Afinal de contas, bear market significa mercado dos ursos, onde a gente tem ausência
de demanda do ativo e maior supply em circulação. Então eu vou simplesmente respeitar essas métricas. Eu não vou aguardar pivô de baixa dentro de gráfico semanal, eu não vou aguardar que mensal reverta, porque se eu for aguardar isso, meu caro, eu vou tomar uma decisão tardia. Olha só, os meus clientes estão em preservação patrimonial desde os 120 mil dólares no Bitcoin. Desde lá para cá, a gente só vem tradando os ativos. Se eu tivesse esperando até hoje para a confirmação do bear market para poder tomar uma decisão de saída, a carteira Rumo ao Milhão ela não estaria em all time high. Ela estaria com uma boa devolução do lucro para o mercado. Porque afinal de contas a gente saiu de 125 e bateu 80 mil dólares. Então eu preciso antecipar todas essas confirmações. Boa sorte para quem for ficar aguardando o pivô de baixa no gráfico semanal, ou pior, boa sorte para quem for aguardar o Bitcoin perder os 80 mil dólares para poder entender que nós estamos em bear market ou não. Eu prefiro tomar essa decisão de saída lá em cima, recomprar informações de fundo no curto prazo e caso a gente tenha confirmações, eu sigo comprado nessas movimentações e nós vamos seguir surfando para cima, beleza? Bom, entendendo que essa demanda ela está negativa, toda essa região que nós estamos, ela é uma região bem prejudicial. Dentro dessas regiões vermelhas aqui, a gente deve buscar por tradar os ativos e a gente deve buscar por ativos de hedge também. Um dos hedges que eu utilizo hoje dentro da carteira Rumo ao Milhão é exatamente o ouro. E eu quero que você se recorde o que foi falado aqui dentro dessa movimentação de alta aqui, aonde todo mundo dizia que o capital do ouro ele iria rotacionar para Bitcoin. E eu fui simples e claro com você. Não brigue contra a tendência do ouro, apenas surfe a tendência do ouro. Em vez de você criar uma expectativa de narrativa onde o capital do ouro ele vai rotacionar por Bitcoin, aonde o Fed injetou liquidez no mercado e essa liquidez ela vai para o Bitcoin. Em vez de você ficar trabalhando nesse achismo de notícias, de narrativas, olha para os dados. Você vai ver o capital rotacionando se ele estiver rotacionando. Enquanto isso não acontecer nos dados, apenas surfe as tendências. E eu comentava com você nesse período, quando muito se falava que o capital ia rotacionar para Bitcoin, que todo pullback na média de 200 períodos de um gráfico de 4 horas é compra em ouro. Nós fizemos mais uma, duas, três, 4 compras dentro da carteira Rumo ao Milhão em ouro na retração da média de 200 períodos. Esse ativo, ele está indo buscar o seu all-time high. Nós compramos agora? Obviamente que não, estamos em região de resistência. Nós compramos o rompimento desse ativo? Obviamente que não, apenas se ele fizer um pullback, tiver uma confirmação, se a gente quiser aumentar a exposição da carteira de maneira estratégica para a gente não estragar o nosso custo médio também, que o nosso custo ele vem sendo carregado desde lá de trás, quando a gente vem iniciando a nossa acumulação dentro da carteira Rumo ao Milhão, mas o fato é que esse ativo ele é um hedge durante esse período de regiões incertas para o Bitcoin. Tenha uma carteira com alta exposição em ouro, porque isso vai fazer com que você continue multiplicando o seu patrimônio, enquanto o Bitcoin ele está caindo. E você não precisa fugir do mercado cripto para você investir em ouro. Existem ativos que são lastreados no ouro, por exemplo, como o Pax Gold, que é um dos ativos que eu utilizo, que para mim, na minha visão, é o ativo mais seguro quando a gente compara entre as criptos que tem o seu lastro em ouro, e eu utilizo esse ativo dentro da minha carteira. Infelizmente, nós não temos um bom ativo cripto em prata. Mas saiba que prata é um excelente investimento nos últimos meses, da mesma maneira que ouro está sendo. Só que infelizmente a gente não tem nenhuma cripto ali que seja lastreada. Tem a KAG, se eu não me engano, mas não recomendaria, porque quando a gente olha ali não tem tanta transparência assim, enfim. Mas eu quero que você saiba que prata também é um excelente ativo de hedge nesses períodos. E bom, dentro desses períodos, como eu falo para você, nós só devemos tradar o ativo e apenas para te mostrar a cobra morta, olha só. Há 21 dias dentro da carteira Rumo ao Milhão a gente compra o Bitcoin em 84.500. Depois a gente aumenta a nossa exposição para 86.700. Essa posição de 86.700 a gente começa a trabalhar com um stop gain nos 87. O mercado sobe mais um pouco, a gente sobe nosso stop gain para 90. E nos 90 mil dólares o mercado pegou o nosso stop gain. Ou seja, a gente compra Bitcoin, aqui cria um custo ali em 85, toma uma decisão de saída exatamente quando o ativo ele perde o fundo anterior ali, fica fora do ativo, em seguida, o que nós fazemos? Nós vamos buscar por um trade novamente. Depois da gente ter vendido em 90 mil dólares o Bitcoin, a gente vai recomprar
comprar o Bitcoin em 87.500 mais uma vez, exatamente no pé dessa movimentação aqui. Olha para o print, antes do grande candle aqui aparecer, a gente compra o ativo aqui dentro dessa região e a gente vai fazer o quê? Mais uma vez, trabalhar com stop gain, subir um stop ali para 91.700. O mercado ele veio aqui, nos tirou nos 91.700, ou seja, dentro dessa região a gente já lucrou 2 vezes. Só que desde esse momento que a gente tomou esse stop gain, que é um stop com lucro nos 91.700, eu não reentrei mais dentro do Bitcoin, porque nós estamos formando uma cunha ascendente. Nós estamos travados na média de 200 períodos com uma alta resistência. E desde esse momento aqui, eu não consegui capturar uma oportunidade de trading dentro do Bitcoin. E isso me fez abrir um trade dentro de uma altcoin. Afinal de contas, se nós estamos dentro de um bear market no Bitcoin, se nós estamos em uma região de alto risco, tudo o que nós vamos procurar é por tradar os ativos e por fazer operações de hedge. Aqui a gente não vai comprar para holdar, aqui a gente não vai comprar para segurar. E tendo em mente tudo isso que aconteceu e qual que é o contexto da carteira rumo ao milhão, da gente estar em all time high, do cenário para o Bitcoin ele ser péssimo nesse momento e da gente estar procurando trades e não conseguiu identificar trades no Bitcoin recentemente, a gente conseguiu identificar uma possível movimentação dentro de uma altcoin e aí a gente toma uma decisão de entrada. Essa altcoin ela é exatamente o Ether e eu vou te explicar o porquê que eu tomei essa decisão de entrada no Ether, só que eu quero que você saiba que nós corremos um risco dentro dessa operação. Bom, quando a gente olha para o Ether, ele está em tendência de baixa dentro desse canal aqui de baixa. Ele começou a lateralizar a sua tendência, veja que a média de 200 períodos começou a apontar para o lado. Diferente do Bitcoin, que a gente ainda segue abaixo da média de 200 períodos, o Ether ele fez um rompimento dessa região e na data de ontem ele formou uma confirmação desse rompimento. Aqui a gente começa a trabalhar com uma maior probabilidade para cima. Lembre-se algo que eu sempre falo com você, jamais brigue contra a tendência. Eu acredito que Bitcoin ele vai cair mais, eu acredito que a gente vai romper essa cunha para baixo e isso vai puxar o Ether. Só que eu não posso trabalhar contra os dados e os dados de Ether começam a reverter a média de 200 períodos. Se há uma possível reversão, eu posso tomar um risco de exposição nesse ativo, porque a gente está vendo que ele está tentando recuperar uma tendência de alta. Pode ser que ele não consiga recuperar, pode ser que seja apenas um falso rompimento, pode ser que ele não vá buscar um novo topo lá em cima, que ele venha ter novas quedas lá para baixo, mas está tudo bem, porque dentro do meu contexto a gente tem muita margem para poder abrir uma operação, porque nós temos muito lucro na nossa carteira. O Bitcoin ele não entrou em tendência de alta ainda dentro de um gráfico de 4 horas. Quando a gente olha, por exemplo, para o capital rotativo, a gente viu que nos últimos dias, que essa linha azul aqui, houve uma entrada de capital dentro de Ether. Eu não acreditaria que Ether iria subir se o Bitcoin continuasse caindo. Se a gente tiver uma próxima pernada de baixa dentro do Bitcoin, esquece, Ether não vai subir, Ether realmente ele vai cair. Só que há um contexto que nós também podemos lateralizar dentro do Bitcoin durante um período maior e Ether conseguir entregar uma leve performance, onde a gente tem uma oportunidade de tradar o ativo. E aqui sim eu abro uma operação dentro desse ativo. Só que essa operação ela é totalmente controlada. A proporção do capital que foi aberto, a margem de stop que a gente tem dentro desse ativo, ela é literalmente nada comparado com a performance que ouro vem nos entregando como hedge nos últimos meses, ou com os resultados que a gente vem obtendo dentro dos nossos trades. Eu tenho margem para poder fazer isso. E algo que eu sempre falo para você é que investimento ele é totalmente estratégico, aonde você deve saber qual que é o seu contexto, onde você deve entender aonde você tem gordura ou não para você poder operar ou não. Uma coisa é fato, quem tem caixa é rei e quem soube aplicar estratégias de preservação patrimonial pode tomar exposições de risco dentro de momentos como esse, porque aqui nós temos muita margem para poder fazer isso. Eu sei que nem o cenário de todo mundo é esse, se a sua carteira ela está com desvalorização, com prejuízo porque você entrou no FOMO, porque você simplesmente comprou Bitcoin em 120 mil dólares acreditando que a alta era infinita, eu sei que nesse momento é muito mais delicado, mas eu quero que você saiba que se você conseguir formar uma estratégia no longo prazo,
você consegue recuperar todo esse prejuízo. Mas aqui, meu caro, você precisa ser estratégico. Não dá para você ser amador, rodando porque simplesmente Bitcoin só se compra, não se vende, rodando porque daqui 4 anos você estará no lucro. Olha só, quando as pessoas falam que daqui 4 anos elas estão no lucro e elas entram no topo do mercado, sim, daqui 4 anos elas estarão no lucro. Elas têm razão. Só que durante esses 4 anos, meu amigo, quem estiver tradando, comprando e vendendo, comprando capitulação, segurando a movimentação de alta do próximo ciclo, ela vai estar muito mais rica, ela vai ter muito mais resultados, ela realmente vai ter enriquecido na sua vida. Enquanto essa outra pessoa, ela passou 4 anos com o emocional desgastado e com pouco lucro ali no bolso. Quer uma prova viva disso? Olha para quem comprou o topo do ciclo passado, olha quantos por cento de lucro essa pessoa tem nesse momento, 30, 40%? Porque afinal de contas o topo foi em 60 mil dólares, nós estamos em 90 mil dólares, isso daqui não representa literalmente nada, não vale a pena investir para isso. Entenda, você precisa ser totalmente estratégico. E olha só, eu estou abrindo essa operação aqui em Ether, principalmente por conta desse capital rotativo, algo que eu falo muito para você. Siga o dinheiro. Se o capital está fluindo para esse ativo, bom, vamos dar uma olhada para esse ativo. Só que quando a gente olha para as outras altcoins no geral, não é a mesma situação que está acontecendo. Se a gente descartar o Ether e colocar todas as outras altcoins, a gente vai ver que o capital ele continua saindo. Então não vou abrir essa operação em Polkadot, que recentemente entregou uma boa movimentação de alta aí, onde novamente as pessoas ficaram animadas, 13% de alta, mas ela já devolveu tudo. Dentro do Price Action, nós continuamos abaixo da média de 200 períodos. Não vou abrir a operação, por exemplo, dentro de Solana, porque Solana continua abaixo da média de 200 períodos, me mostrando que da última vez ela fez uma lateralização de 22 dias e depois ela entregou mais uma pernada de baixa. Nós estamos lateralizando mais uma vez, estamos abaixo da média de 200 períodos, então eu não vou brigar com os dados. Se eu vou escolher um ativo aqui, eu escolho o ativo que está tendo fluxo de capital e esse ativo acaba sendo o Ether. Inclusive, se a gente comparar até mesmo Bitcoin, a gente está vendo que capital está saindo de dentro do Bitcoin e capital está entrando dentro de Ether. Então aqui a gente pode utilizar os dados ao nosso favor, não ter viés de confirmação, ser frio e calculista e abrir uma operação nesse ativo. Eu sei que o momento ele não é das altcoins, eu sei que eu falo para você que agora a gente não deve investir em altcoins, mas eu te trouxe um contexto, o porquê que eu abri uma operação na carteira Rumo ao Milhão dentro de Ether. Porque nós temos margem, porque os dados estão mostrando um certo capital rotativo, mas eu quero que você não seja amador se você abrir essa operação também. Eu quero que você seja uma pessoa totalmente estratégica, onde você tem uma estrutura de compra, pontos de entrada, pontos de saída, acompanhamento do gerenciamento da posição, trabalhar com stop 0 a 0, stop gain também se o mercado for para cima e trabalhar com stop loss se o mercado for para baixo. Você acha que eu vou ficar segurando essa posição se a gente reverter e vier abaixo da média de 200 períodos? Obviamente que não, porque aqui eu vou entender que foi um falso rompimento e que a próxima pernada ela pode ser bem acentuada. Você acha que eu vou brincar de fazer DCA aqui dentro desse ativo? Nem a pau, nem ferrando, porque muito provavelmente se ele voltar abaixo da média de 200 períodos é porque o Bitcoin ele está azedando. E lembrando que a gente tem uma cunha ascendente sendo formada aí. Essa cunha pode se estender até o final de dezembro, tá? Então a gente pode ver o Bitcoin mais nesse lenga-lenga do sobe, desce, sobe, desce. Aqui eu prefiro não operar, mas eu encontro essa oportunidade dentro de Ether, então vou buscar por essa operação dentro de Ether. E lembrando que se você quiser comprar e vender junto comigo, no mesmo tempo, no mesmo preço específico, com os mesmos ativos que eu estou comprando e vendendo, se você quiser ter acesso a todas as minhas decisões de compra e de venda na tela do seu celular, simples assim, em 5 minutos você olha a minha decisão, você copia e cola as minhas decisões. Dessa maneira você terá os mesmos resultados que eu, Gui Teles. Se você quiser ter acesso a tudo isso, você pode fazer isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição que você será direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão faz sentido para você ou não, mas saiba que ela é uma carteira totalmente dinâmica, onde a gente vai comprar e vender os ativos, onde a gente vai utilizar estratégias conforme o mercado ele estiver se movimentando. Tem períodos de altcoin, tem períodos de Bitcoin, tem períodos de preservação patrimonial, tem períodos de trading nos ativos, tem período de exposição no ouro. A carteira ela é totalmente dinâmica. Tudo que nós fazemos
é seguir o dinheiro. Se ouro está performando bem, a gente não vai brigar contra a tendência, a gente vai investir em ouro. Se o capital ele está fluindo para o Ether, a gente vai olhar como uma posição de trade ali, porque o momento é de alto risco para o Bitcoin. A carteira ela é totalmente dinâmica, mas você só precisa copiar e colar a decisão de maneira simples e clara. Aqui abaixo eu te explico que você vai receber essas decisões na tela do seu celular, dentro de um app exclusivo meu, aonde você vai receber isso daqui, ó, na tela do seu celular. É só você copiar e colar a minha decisão. Viu isso daqui? Entrou na sua corretora, copiou e colou. Eu, Gui Teles, a minha empresa Block Capital, analisamos os mercados, tomamos a decisão de compra e de venda, bolamos toda a estratégia. Você só precisa copiar e colar. Dessa maneira, meu caro, você estará copiando e colando os meus resultados. As pessoas que copiaram e colaram a carteira rumo ao milhão nos últimos anos, elas tiveram resultados. Esse daqui é o resultado de alguns clientes de dentro da carteira rumo ao milhão. Esse é o patrimônio da carteira ao longo de todo esse ciclo de alta. E eu quero que você observe que esse patrimônio ele segue subindo e crescendo, mesmo com o mercado caindo 30%, o Bitcoin caindo 30%, mesmo com as altcoins se desvalorizando 60%, 90% em um único dia, dia 10 de outubro, e a carteira rumo ao milhão segue multiplicando o seu patrimônio. Pode ter certeza que dentro da carteira rumo ao milhão nós focaremos em multiplicar e preservar o seu patrimônio também, beleza? Bom, aqui abaixo tem um botão do WhatsApp, se você tiver qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Eu acredito que a gente pode ter sim uma movimentação de alta dentro de Ether, fiz uma exposição dentro desse ativo de maneira estruturada. Não tenho posições no Bitcoin, mas obviamente, como eu tenho caixa ainda, estou buscando por novas exposições. Caso você queira estar junto comigo, comprando e vendendo, você sabe onde encontrar as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considerem se inscrever. Um forte abraço e eu te vejo ao longo do final de semana, dentro da carteira rumo ao milhão, ou na segunda-feira, de volta aqui no YouTube. Lhe desejo um excelente final de semana, um forte abraço, tamo junto e valeu!